Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar uma reviravolta médica daquelas. Sabe aquela injeção que literalmente esvaziou as prateleiras das farmácias no mundo todo por causa do emagrecimento? Pois é, os dados mais recentes estão revelando efeitos antitumorais diretos que são, sem exagero, revolucionários. E aí surge uma pergunta fascinante logo de cara. Afinal de contas, o que exatamente um fenômeno mundial focado na perda de peso tem a ver com o tratamento avançado contra o câncer? Para quem já acompanha de perto os avanços farmacológicos, a resposta a essa pergunta está redefinindo os protocolos de saúde globalmente. E é justamente essa transição impressionante, saindo lá do controle do metabolismo e mergulhando direto na oncologia, que a gente vai investigar a partir de agora. O que começou como uma estratégia para controlar o diabetes tipo 2 e a obesidade acabou dominando as discussões dos maiores simpósios globais de oncologia. E a prova clínica dessa mudança é de cair o queixo. Um estudo gigantesco de 2026, conduzido pela Universidade da Califórnia em São Francisco, usando a rede Trinex, analisou o histórico de milhões de pacientes. E olha só essa métrica. Eles descobriram uma redução impressionante de 21% na mortalidade por todas as causas em pacientes oncológicos usando terapias com GLP-1. Isso quando comparados com o pessoal que usava a tradicional metformino. Na prática, os dados do mundo real são arrebatadores. A gente está falando de uma queda vertiginosa de 53% na mortalidade em casos de câncer coloretal no horizonte de 10 anos. 53%! Além disso, a prevenção de metástases é fortíssima, com a progressão para a doença no estágio 4 caindo pela metade em alguns cenários. E tem um detalhe brilhante aqui, que é a chamada janela da cardio-oncologia. Porque, muito além de atacar o tumor, a terapia acaba funcionando como um verdadeiro escudo biológico. Ela protege ativamente o coração dos pacientes contra a insuficiência cardíaca, que é um problema muito comum causado por aquelas quimioterapias superagressivas. Mas tá, como tudo isso acontece no nível celular? Vamos dar um mergulho nessa biologia para entender a mecânica por trás da magia. A primeira coisa é desfazer um mito comum. Esse benefício na oncologia não é só um efeito colateral de o paciente ter perdido peso. Não mesmo. É uma intervenção celular incrivelmente direta. O pulo do gato está nessa cascata antitumoral. Pensem nas vias de proliferação da célula cancerígena, aquelas famosas vias PI3K, AKT e MTO. Pensem nelas como o pedal do acelerador do câncer. A ativação do receptor de GLP-1 funciona como um freio de emergência, bloqueando com força essa rota de proliferação. Isso corta o crescimento descontrolado na raiz e empurra as células malignas para a apoptose, que é basicamente o suicídio celular programado. E a coisa fica ainda mais interessante porque esse cerco acontece em múltiplas frentes. Além daquele ataque direto nas vias PI3K, AKT e mTOR que a gente acabou de ver, rola também um sufocamento metabólico sistêmico. O tumor literalmente fica sem combustível, privado de glicólase e daquele fator de crescimento IGF-1. E lá no microambiente celular, a inflamação cai tanto que o próprio sistema imunológico, em especial as células natural killers, recuperam a capacidade de patrulhar e destruir a ameaça de forma independente. É um ataque super coordenado. Agora, claro, para ter a foto completa e não cair em armadilhas, a gente precisa separar o que é mito do que é risco real na oncologia. Sabe aquela história antiga que volta e meia aparece na mídia de que o medicamento causaria câncer de tireoide? Pois é. Nos roedores, os alarmes realmente soaram lá nos primeiros testes, porque esses bichinhos têm uma densidade altíssima de receptores nessa glândula. Mas, depois de mais de uma década analisando dados de humanos pelo mundo todo, ficou super claro que esse risco é específico de outras espécies, e para nós humanos é estatisticamente insignificante. Por outro lado, existe um perigo genuíno e gravíssimo que precisa ser monitorado de perto o tempo todo: a sarcopenia. Como o remédio tira muito a fome e retarda o esvaziamento do estômago, ele pode agravar uma perda muscular severa em pacientes oncológicos. E veja bem, o grande problema é que esses pacientes já estão num estado catabólico pesado e precisam de toda a força muscular possível para aguentar a agressividade da quimioterapia. E, inevitavelmente, toda essa revolução clínica estupenda nos leva direto ao impacto financeiro na indústria. E o tamanho desse mercado é de perder o fôlego. As projeções mais recentes indicam que o mercado total endereçável vai ultrapassar a absurda marca de 200 bilhões de dólares antes mesmo do fim da década. É um salto financeiro massivo, totalmente impulsionado pela entrada de milhões de novos pacientes oncológicos elegíveis ao redor do globo. E aqui está a grande sacada de mestre nos modelos de lucratividade corporativa.
Ao sair daquela categoria polêmica de remédio para estilo de vida ou remédio para emagrecer e entrar contudo como uma terapia oncológica vital, essas drogas simplesmente escapam de muita pressão política sobre preços. Terapias contra o câncer cobram um valor altíssimo, um verdadeiro prêmio no mercado global, e na maioria das vezes os planos de saúde são obrigados, por lei, a cobrir esses tratamentos. Somando o fato de que a molécula já foi desenvolvida e testada antes, a indústria corta bilhões em custos de pesquisa e desenvolvimento, gerando um retorno sobre investimento absolutamente colossal. Só que para proteger essa mina de ouro do abismo da perda de exclusividade, a indústria farmacêutica usa uma estratégia polêmica conhecida como evergreening. Eles basicamente patenteiam dosagens ou combinações específicas voltadas só para a oncologia para estender o monopólio comercial por mais 10 ou 20 anos. Mas, e esse é um grande mais, essa estratégia bate de frente com um risco colossal, a quebra de patentes por governos. Como os tratamentos de câncer são uma questão de vida ou morte e custam uma fortuna para os sistemas públicos de saúde, nações inteiras podem decidir usar as famosas licenças compulsórias para produzir o medicamento dentro de casa. Isso desafia diretamente as patentes corporativas, criando um cabo de guerra duríssimo entre o lucro projetado das empresas e a necessidade de acesso da população a esses medicamentos vitais. O que nos deixa com uma reflexão final memorável para fechar a discussão. Daqui a algumas décadas, quando olharmos para trás, será que os análogos de GLP-1 vão ser lembrados nos livros de história só como aquela famosa injeção para a cura da obesidade? Ou será que eles vão ser reverenciados como o grande catalisador biológico e financeiro que alterou o rumo da oncologia para sempre? Fica aí essa provocação para a gente continuar acompanhando de perto esse cenário em constante transformação.